Você já discutiu com alguém por horas e depois percebeu que os dois estavam falando praticamente a mesma coisa? Ou pior, já teve aquela sensação de que uma conversa não vai para frente porque cada pessoa entende uma palavra de um jeito diferente? Pessoal, agora imagine se eu te dissesse que muitos dos grandes problemas da filosofia talvez existam apenas porque usamos a linguagem de forma muito confusa. Parece estranho, pois foi exatamente isso que pensou um dos filósofos mais influentes do século XX. E o nome dele é o famoso Wittgenstein. Nome difícil de pronunciar, né, pessoal? Wittgenstein. Ele acreditava que muitos debates filosóficos intermináveis não surgem porque as perguntas são profundas, mas porque as palavras que nos confundem. E essa ideia, pessoal, mudou completamente a maneira como entendemos a filosofia. Hoje você vai descobrir porque Wittgenstein dizia que os limites da nossa linguagem são também os limites do nosso mundo. E pode acreditar, depois deste vídeo você nunca mais vai olhar para uma conversa da mesma maneira. Então fique comigo até o final do vídeo que você vai gostar. Antes de entender suas ideias, vale conhecer um pouco da história desse personagem, desse filósofo extraordinário. Ludwig Wittgenstein, ele nasceu em Viena, na Áustria, no ano de 1889. Sua família era extremamente rica. Para você ter uma ideia, seu pai era um dos maiores industriais lá da Europa. Mas Wittgenstein não era alguém interessado em riqueza, interessado em luxo. Primeiro, pessoal, ele estudou o quê? Ele estudou engenharia. Depois foi para matemática, até que conheceu um filósofo chamado Bertrand Russell, um dos maiores intelectuais da sua época, né? Rousseau ficou impressionado com a inteligência daquele jovem, o Wittgenstein, né? Dizia que talvez estivesse diante de um verdadeiro gênio. Então, pessoal, foi durante a Primeira Guerra Mundial que Wittgenstein chegou a servir o exército. Mesmo em meio ao conflito, ele escrevia as suas reflexões filosóficas. Foi desse período que nasceu sua primeira grande obra, né? O seu livro nasceu nesse período, chamado Tractatus Lógico-Filosóficos. O nome, em latim, é meio complicado de a gente pronunciar aqui. Mas anos depois, porém, ele faria algo muito raro na filosofia. Passaria a discordar de muitas das próprias ideias. Isso deu origem a uma segunda fase do seu pensamento, registrado num livro que chama Investigações Filosóficas. É como se existissem dois filósofos Wittgenstein, o primeiro e o segundo. E ambos, pessoal, eles revolucionaram a filosofia. Vamos começar falando um pouquinho aqui da primeira fase. Segundo Wittgenstein, a linguagem ela funciona como uma espécie de fotografia da realidade. Isso mesmo, uma grande fotografia da realidade. Quando digo o gato está em cima da mesa, essa frase representa uma situação do mundo, né? Então, se realmente existe um gato sobre a mesa, essa frase ela é verdadeira. E se não existe? Então, essa frase ela é falsa. Pessoal, isso parece simples, mas Wittgenstein queria mostrar algo muito maior. Para ele, só conseguimos falar de forma significativa sobre aquilo que pode ser representado, que tenha uma representação. Agora, pessoal, vamos pensar numa outra frase. A alma pesa 5 quilos. A alma pesa 5 quilos. Percebe o problema? A palavra alma pertence a um contexto. Já 5 quilos pertence a outro contexto completamente diferente. Misturar esses dois universos produz o quê? Produz uma frase estranha. Concorda, pessoal? Ela parece fazer sentido porque conhecemos todas as palavras que estão inseridas dentro dessa frase. Mas quando tentamos imaginar exatamente o que ela descreve, aí nós não conseguimos, porque é uma frase estranha, né? Como é que você vai pesar a alma? Então, segundo Wittgenstein, muitas discussões filosóficas surgem exatamente desse tipo de confusão. Como que eu vou pesar a alma, por exemplo, né? Usamos palavras corretamente do ponto de vista da gramática, mas de maneira equivocada quanto ao seu significado, quanto à sua semântica. Confere, pessoal?
Então vamos continuar, que tem bastante coisa ainda para a gente ver nesse vídeo aqui. Talvez a frase mais famosa de Wittgenstein seja essa frase aqui. Sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. À primeira vista, parece um tanto quanto radical, né? Aquilo que você não conhece, você não deve falar. Mas o que ele queria dizer? Imagine que alguém pergunte: qual é a cor do número 7, do número 5, qualquer número, qual é a cor do número 7, por exemplo? Você consegue responder? Obviamente que não, porque a pergunta mistura categorias completamente diferentes. A cor de um número, não tem como você imaginar a cor de um número. Por quê? Porque o número, ele não tem cor. É como se a gente perguntasse quanto que pesa a felicidade? Ou, uma outra pergunta, qual que é o cheiro da democracia? Então, são perguntas que não fazem sentido, né? Essas perguntas parecem profundas, mas talvez sejam apenas perguntas muito confusas. Certo, pessoal? Então, Wittgenstein, ele acreditava que muitas questões filosóficas tinham exatamente esse problema. Em vez de responder perguntas impossíveis, nós precisávamos primeiro analisar o quê? Analisar a linguagem. Pessoal, mas anos depois, Wittgenstein ele começou a perceber que sua teoria ela tinha limitações. Afinal, na vida real, nós usamos a linguagem de inúmeras maneiras. Nem sempre nós conseguimos, né, descrever fatos. E às vezes fazemos perguntas, outras vezes contamos piadas, outras vezes nós rezamos, nós cantamos, nós prometemos, pedimos desculpas, o que mais? Nós damos ordens, nós contamos histórias, expressamos nossos sentimentos, nossas emoções. Então, pessoal, surge uma nova pergunta, e essa pergunta é muito interessante. Será que a linguagem ela serve apenas para representar o mundo? E a resposta de Wittgenstein foi não. E foi aí que nasceu sua segunda grande filosofia, que nós entramos na segunda filosofia de Wittgenstein, que são os jogos da linguagem. Pessoal, Wittgenstein passou a dizer que falar é participar de jogos, ele falava aqui, de jogos de linguagem. Pensem em um jogo de futebol. Existem regras. Pensem no jogo do xadrez. Também existem outras regras específicas para aquele jogo. No vôlei, então, em todos os esportes existem essas regras que são específicas, ou esportes que têm regras completamente diferentes. Nenhum desses jogos está errado, mas cada um possui suas próprias regras. E com a linguagem, pessoal, acontece exatamente a mesma coisa. Veja, por exemplo, a palavra banco. A palavra banco. Vou ao banco sacar dinheiro. Você pensa numa instituição financeira, né? Um banco para você ir lá pegar o seu dinheiro. Mas se eu disser, vou sentar no banco da praça. Agora eu não vou sacar dinheiro, eu vou sentar no banco da praça. Agora o significado mudou, pessoal, completamente. A palavra, vocês observam que a palavra é a mesma, mas o significado ele vai depender do contexto. Primeiramente, aqui nesse exemplo, nós tínhamos o banco onde nós tiramos o dinheiro e o outro contexto, o banco onde nós sentávamos. Ou vamos imaginar alguém dizendo, está frio aqui. Estamos aqui no mês de julho, está muito frio, né? Então, dependendo da situação, isso pode significar você deve fechar a janela, ou você deve ligar o aquecedor, mas você também pode pegar uma blusa, né, um casaco emprestado, ou simplesmente um comentário simples, né, sobre o clima. Realmente está muito frio. As palavras são iguais, mas o significado muda conforme o seu uso. Então, essa foi uma das maiores descobertas de Wittgenstein. Talvez sua frase mais importante seja: o significado de uma palavra está no seu uso. Pense agora na palavra rede. Ela pode significar, por exemplo, rede para dormir,
rede de pesca, rede de computadores. O que mais que a gente pode dar exemplo aqui de rede? Rede social e por aí vai, né? Tem vários tipos de rede que a gente pode citar aqui. Por exemplo, uma rede elétrica. Então, a palavra não possui um único significado que seja fixo. Então, quem determina seu sentido, logicamente, é o contexto, né? O contexto que está inserido aquela palavra. Isso acontece, pessoal, o tempo inteiro. Quando alguém escreve apenas legal, dependendo da entonação, pode significar entusiasmo, pode significar ironia, pode significar, o que mais? Pode significar desaprovação ou simples educação. Na internet, isso fica ainda mais evidente. Por isso que nós usamos os emojis, né? Eles ajudam a indicar qual jogo de linguagem nós estamos, no momento, jogando. Sem eles, pessoal, muitas mensagens seriam facilmente mal interpretadas. Imagine que as palavras são ferramentas. O martelo, ele serve para pregar. Uma chave de fenda serve para apertar parafuso ou desapertar parafusos, né? Uma tesoura serve para cortar. Seria estranho usar um martelo para cortar, por exemplo, papel. Não faz sentido, né? Ou pegar uma tesoura para apertar um parafuso. Dependendo até dá, mas fica meio estranho, né? Pois cada ferramenta ela possui uma função. As palavras também ela possui uma função, né? Elas funcionam de maneiras diferentes conforme a situação. Quando esquecemos isso, surgem o quê? Os mal-entendidos. É como tentar jogar futebol usando regras, por exemplo, do xadrez. Não faz nenhum sentido se você for jogar futebol usando as regras do xadrez. Você pode estar pensando, mas isso muda a minha vida? Muito mais do que parece, pessoal. Isso muda a vida muito. Grande parte das discussões nas redes sociais, elas acontecem porque as pessoas usam a mesma palavra com significados totalmente diferentes. Por exemplo, palavras como, deixa eu ver aqui, liberdade, justiça, democracia, que mais? Religião, essas palavras, que mais? Ciência, amor. Então, cada pessoa entende essas palavras de um jeito. E muitas das vezes, né, ninguém percebe que está falando de coisas diferentes. E o resultado? Agora, interessante, pessoal, como que vai ser esse resultado? Nós vemos, né, que existe horas de discussão e pouquíssima compreensão. Wittgenstein, ele nos ensina algo extremamente atual. Antes de discutir uma ideia, vale perguntar o que exatamente queremos dizer com essa palavra. Essa simples pergunta pode resolver inúmeros conflitos. Na segunda fase de seu pensamento, Wittgenstein dizia que a filosofia não deveria criar teorias complicadas. Seu papel era muito mais modesto. Ela deveria desfazer confusões, como um terapeuta ajuda alguém a organizar os seus pensamentos. O filósofo, ele ajuda a organizar a nossa linguagem. Wittgenstein é um dos filósofos que faz isso por nós. Quando entendemos melhor as palavras, muitos problemas, eles tendem a desaparecer. Não porque encontramos respostas, podemos dizer respostas mágicas, mas porque percebemos que algumas perguntas estavam mal formuladas desde o começo da conversa, né, do assunto que nós estávamos tratando. Concluindo, pessoal, Wittgenstein ele transformou completamente a filosofia. Porque primeiro ele acreditou que a linguagem ela retratava o mundo, né? E depois ele percebeu que ela é muito mais rica. Falamos para pedir, para brincar, para ensinar, para amar, que mais? Para convencer, para consolar e por aí vai, né, pessoal? A gente fala para muitas coisas, para contar histórias e cada situação possui o quê? Possui as suas próprias regras. Talvez o maior ensinamento de Wittgenstein seja este aqui, pessoal. Antes de tentar responder uma pergunta, talvez nós devamos entender exatamente como estamos
usando as palavras. Então, pessoal, quem sabe, né, muitos dos conflitos da nossa vida não existam porque pensamos diferente, mas porque usamos a mesma linguagem de maneira diferente. Então isso aqui é um questionamento, né? Agora eu quero saber da sua opinião. Você já participou de uma discussão em que no final percebeu que o problema era apenas um mal-entendido nas palavras? Conte a sua experiência aqui nos comentários. Se este vídeo ajudou você a enxergar a linguagem de uma forma diferente, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal Minuto da Filosofia e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que adora um bom debate. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.